dia vai chegar, estou me preparando porque antevi um livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Estou muito feliz de estar aqui hoje no convite do GEC, né, de nosso irmão Celso, para levar a palavra de Jesus, né, para vocês. E hoje trouxe um tema muito bacana, eu gosto muito. Aliás, eu sou suspeito em falar, né, desse tema porque, segundo o nosso irmão Alziro Zaru, o fundador da LBV, ele dizia assim, né, que se nós seguíssemos a metade da metade da metade das bem-aventuranças de Jesus, sofríamos bem menos, né? O caso viesse o sofrimento com um peso, né, que muitos de nós carregamos, né, no sofrimento, se tivéssemos um pouco do conhecimento das bem-aventuranças do Mestre, em vez de ser uma dor
enorme se transformaria numa pequena dorzinha. Então, assim, hoje nós vamos falar de bem-aventurados os aflitos. Eu gosto demais desse tema, e dentro desse tema nós falaremos das causas anteriores das aflições. Eu vou dar uma pescadazinha aqui, vamos fazer uma coisa diferente hoje. A gente vai ler o Evangelho, e dentro do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e esse subtema escolhemos as causas anteriores das aflições. Por quê? As causas anteriores das aflições. Eu me deparo muito com pessoas perguntando: foi que eu fiz para sofrer? Qual foi o mal que eu fiz para estar sofrendo? As coisas para mim nunca dão certo. Eu tenho dificuldade com a família, eu tenho dificuldade no trabalho, eu tenho dificuldade no relacionamento, eu sofro com as minhas amizades, todos os amigos que eu conquisto acabam me traindo por algum motivo, nós nos enchemos de perguntas. Eu não falo dos espíritas não, viu, gente? Isso é uma particularidade. Eu acredito que o espírita, aquele que estuda, ou o estudante da doutrina espírita, não deve se fazer algumas perguntas. Não deve mais fazer algum tipo de pergunta, como: por que eu sofro? Por que isso comigo? O espírita já deveria saber, porque ele sofre porque fez alguém sofrer. Simples. Se eu sofro, porque eu fiz alguém sofrer. E dentro desse tema, do capítulo 5, tem aqui a passagem. Ele é tão importante dentre todos, dentre o Evangelho inteiro, mas eu acho que as bem-aventuranças e o capítulo 5, ele é tão importante, que se vocês, de uns tempos para cá, eu passei a observar isso. E nas casas espíritas que tem atendimento fraterno, geralmente, os espíritos de médicos, que nos atende, que pede para a gente fazer uma cirurgia espiritual, ou então: ore, meu irmão, porque por esse ou outro motivo, geralmente vem a mensagem, para que da parte do Evangelho, para que a gente leia no momento da cirurgia, o capítulo 5. Por que será, gente? Por que será que vem sempre o capítulo 5 nesse momento de que a gente pede um atendimento fraterno? Já pararam para pensar por que vem o capítulo 5? Por conta das aflições. Por que nós vivemos um mundo de provas e expiações? Por que nós vivemos um mundo de aflições? E como Jesus não é mentiroso, ele nos prometeu o Consolador prometido e mandou para a gente. E depois do Consolador prometido, nós, aqueles que realmente seguem a lei do Cristo, ou que se esforçam para seguir essa lei, sofrem menos. Não vai deixar de sofrer, até porque, assim, estamos aqui em provas e expiações e viemos porque temos que passar por alguns processos evolutivos. E um desses processos evolutivos é o sofrimento. O Júlio está fazendo apologia ao sofrimento? Não, gente, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Mas eu estou dizendo, e a gente lê no Evangelho, nós estamos aqui conversando, que esse sofrimento é benéfico para a depuração do espírito. Vocês vão ver, viu? O cachorro latindo aí, é do vizinho aqui, não tem jeito. Eu estava conversando para gravar esse bate-papo com vocês, eu correria esse risco, e não tem jeito. Está latindo aí, vamos lá. Não sei como é que o pessoal vai fazer aí. E assim, para iniciar, o codificador falou uma coisa muito importante, que nos chama a atenção.
De início, né, bem-aventurados aflitos, nós vamos ter aqui a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, o suicídio e a loucura, né? Aí vem a instrução dos espíritos, bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, né? E assim sucessivamente. É um capítulo vasto, né, de muito aprendizado. E o que me chamou a atenção, né, que o codificador veio e nos disse assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram. Sofrer com resignação. Essa é a chave do sucesso. Se vamos passar por uma aflição, nós vamos passar por uma aflição, algumas aflições, né? Mas vamos nos resignar quando ela chegar, quando ela bater a nossa porta. Vamos tentar ser forte, vamos nos apegar na oração, né? Porque Jesus não é mentiroso. Quando ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é porque nós seremos consolados. Aqueles que acreditam de verdade serão consolados. Mas aqueles que não, infelizmente, vão continuar na dor. Por isso que diz assim, que o conhecimento liberta. Quando a gente começa a conhecer a palavra do Mestre, o Evangelho, a gente começa a se libertar de alguns males. E um deles é o sofrimento. Tá certo? Por isso eu escolhi, né, dentro do capítulo 5, causas anteriores das aflições. Né? Nós vamos falar um pouco das causas anteriores das aflições hoje. Né? Vamos nesse bate-papo. Eu vou aqui ler o Evangelho, né, e nós, nesses intervalos aqui, de um parágrafo a outro, nós vamos comentando. Né? E ele começa assim: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho, e que parecem feri-lo como por fatalidade. É o que eu falei antes, né? Às vezes a pessoa sofre, mas não sabe por que está sofrendo, não sabe por que está passando por aquele sofrimento. Então, aí aquele que não tem esse pouco de conhecimento que a doutrina, essa luz, né, esse véu que nós tiramos dos olhos quando adentramos profundamente no estudo da doutrina espírita, é que diz assim: se eu sofro, é porque alguma coisa no passado eu fiz de errado. E se eu fiz errado, eu vou ter que pagar. O sofrimento, ele é inevitável. Mas permanecer nele é opcional. Permanecer no sofrimento é opcional. Sabe? E aí, por isso que ele diz assim: e que parecem feri-lo como por fatalidade. Porque aquele que não sabe, que não tem esse pouco de conhecimento da doutrina, a doutrina espírita nos dá, né, que a gente ainda está engateando, diz assim: a gente já sabe por que, se eu sofri, se eu estou sofrendo, é porque eu fiz alguém sofrer. Eu fiz outras pessoas passarem por aquilo, por isso que eu estou passando. Mas eu não quero mais passar. Nós somos livres, por isso que temos o livre-arbítrio, para dar a volta por cima, a chamada volta por cima. Eu não quero mais sofrer. A partir do momento que eu decidi que não vou mais sofrer, eu vou trabalhar para o bem. Eu vou trabalhar para reverter aquele sofrimento, né? Fazendo todo o bem que eu puder, orando e pedindo orientação. E aí ele continua assim:
Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Arrimo de família nada mais nada menos é aquele que traz a subsistência da família, o único na família que trabalha, né, para sustentar aqueles outros, e aquele desencarna. E aí como é que fica? Só aquele leva a subsistência para dentro de casa. É aquele que morre. Aí aquele que não tem conhecimento diz assim: meu Deus, né, como é que Deus tira, né? Como é que pode? Morreu fulano, né, para deixar a casa nessa miséria agora, né? O único que trabalhava, o único que fazia alguma coisa, né? E aí a gente sabe que tem um propósito, tudo isso tem um propósito, né? Essa perda de ente querido, eu acho que é o que mais incomoda a nós, mesmo sendo espírita, mesmo estudando a doutrina espírita. É o que mais nos incomoda. Eu já perdi, né? E acredito que muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento também já perderam entes queridos, né? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, experiência pela qual eu passei. Perdi meu pai num momento difícil da minha vida, mas eu já era espírita, mas eu já estudava a doutrina espírita. E sofri menos. Acreditem, eu sofri menos. Não deixei de chorar, não deixei de sentir saudades, mas apego não. Porque eu fui consolado. Eu chorei e fui consolado por Jesus, pelos espíritos que ali me cercavam, porque eu pedi essa força. Eu disse, no momento do desencarne do meu pai, eu disse: meu Deus, me ajude, meus irmãos. Me ajude, que eu sou fraco. Eu ainda sou fraco. Eu preciso de vocês para dar a volta por cima. E graças a Deus, meu pai foi atendido no plano espiritual, né? E seguiu a vida dele. Está seguindo a vida dele, né? E aí, vamos continuar aqui. Tais são ainda os acidentes de nenhuma previdência acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, né? Os reversos da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, né? Quando o sujeito está ali no auge, né? No auge da vida dele, financeira, de uma hora para outra, perde tudo. E aí, como é que faz? A gente vê muitos casos de suicídio, de loucura, né, que está dentro desse capítulo também, né, do capítulo 5, suicídio e a loucura. A gente vê muitos casos, né? E aí ele continua: os reversos da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, né, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram os infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Olha essa parte aqui. Olha a prova que Deus é misericordioso e que a vida não se acaba no túmulo. É ali que ela começa. Isso é na minha opinião. A vida não se acaba no túmulo, ela começa no túmulo. Porque quando ele diz assim, as enfermidades, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram os infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cretinismo, etc. Então eu vos pergunto, meus amigos, se nós só temos uma vida, né, que muitos de nossos irmãos de outras religiões, né, que nós respeitamos muito, né, diz assim: a criança nasceu, virou anjo, morreu, virou anjo, né, quando é pequenininha. Então, se nós não temos nenhuma vida, se nós não vivemos no passado, por que que uma criança, por que um bebê que saiu da mão do Criador, segundo nossos irmãos outros, nasce com tanta deformidade? Aqui diz, né? Deformidades, idiotia, o cretinismo, né? Como é uma criança que nasce com todos os defeitos, com todas as anomalias. Que Deus é esse que faz uma perfeita
e a outra com vários defeitos físicos. Que Deus é esse que distingue um do outro? Né? Uma certa feita, eu fiz uma pergunta a um conhecido meu, né? Ele professa em outra religião, e aí eu perguntei, ele falando tal, né? Sujeito esclarecido. E aí eu perguntei a ele: meu amigo, responda uma coisa, o que é que você me diz de uma criança? Se a gente só tem uma vida, se aquela criança saiu naquele momento da mão do Criador, não tem pecado nenhum, né? Como as pessoas dizem aí, como é que ela nasce com todos os defeitos possíveis físicos? Aí ele me respondeu: porque os pais pecaram. Eu disse: não é possível isso. Não é possível. Se somos livres, se somos seres individuais, se temos nossa vida, como é que eu vou pagar pelo erro do meu pai ou da minha mãe? Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, assim, é mais uma prova de que nós vivemos outras vidas, né? E se sofremos nessa, é porque fizemos o outro sofrer no passado. Usamos nossos membros inferiores e superiores para maltratar, para chutar, para ferir, para tirar a vida do outro, né? Usamos, quando vem com a idiotia, o cretinismo, a mente brilhante que Deus nos deu no passado para fazer maldades, para destruir nações, destruir famílias, destruir pessoas, né? Aí a gente vem agora com esses defeitos. O Espírito vem com esses defeitos, porque muitos pedem para vir com esse defeito, para se depurar, para pagar a dívida do passado. Então, bem-aventurados os aflitos. Quando esse Espírito que aqui reencarna, passa por aquele processo de sofrimento do físico, ele deu um passo enorme para o futuro. Então, está muito bem dito pelo Mestre: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tá bom? Vamos seguir aqui. Os que nascem em semelhantes condições, com certeza nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam ter evitado. Pois, impossibilitados de mudar por si mesmos, o que os põe à mercê da comiseração pública? Por quê? Pois se eles estão desgraçados enquanto ao lado, no mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos, né? Por que na família nasce 5, aonde 4 são perfeitos fisicamente e um nasce com todos os defeitos possíveis? Que Deus é esse que faz essa separação dentro da mesma família? Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Então, mais uma prova, né, de que a vida não acaba no túmulo. Ela começa. Porque no plano espiritual não tem mentiras, né? As dívidas que nós adquirimos aqui, que nós passamos para o plano espiritual, levando-as para o plano espiritual, não prescreve, não. Não são as dívidas aqui dos homens, não. Eu não sei nem se é com 5 anos, antigamente há 5 anos prescrevia, que você não precisava mais pagar, alguma coisa assim. Eu nem sei se é assim ainda. Mas não é assim no plano espiritual. A dívida vai ser cobrada e vamos ter que pagar. Tanto é que lá no Evangelho diz: não saireis daqui enquanto não houver pago o último centavo. Não saireis do sofrimento enquanto não houver pago todas as suas dívidas.
suas dívidas morais, nossas dívidas morais, sabe? Quer dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade, né? Em pequena idade, nasceu e morreu. Um dia, 2 dias, um mês, não completa nenhum ano. O que foi? Os pais que pecaram? Foi isso? Os pais pecaram e a criança paga, o espírito paga. Pelo que o erro do outro. Não. Se somos individuais e temos livre-arbítrio, né? Nós temos que pagar por nossos erros. Assim, a criança nasceu hoje, nasceu amanhã, vai nascer amanhã, mas muitas vezes é um espírito muito mais velho que os pais. Muito mais velho que os pais. É só a gente observar as crianças de hoje, né? Aqui da minha casa nós conversamos muito e minha mãe dizia que meu irmão, o segundo, né? Nós somos em 5, são 3 mulheres e 2 homens. O segundo, que é meu irmão, foi falar com 2 anos, né? Aí a gente dizia assim, se demorasse um pouquinho, ficava abobalhado. Aí a gente brinca até hoje assim. Então, assim, hoje as crianças com 1 ano tá falando tudo, gente. Com 1 ano fala 2 ou 3 idiomas, faz coisas. Crianças com 2, 3 anos faz perguntas pra gente que você não sabe responder, né? Então, assim, mais uma vez, né? Onde prova a misericórdia do Criador, que nos dá a chance de voltar para quitar nossas dívidas. Já pensou se a gente tivesse o sofrimento eterno? Errou, morreu e acabou. Você não tem chance nenhuma. Já pensou dos suicidas? Já pensou se os suicidas tivessem o sofrimento eterno? Não tivesse a oportunidade? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? Que dá flores a um, né? E espinhos ao outro? Não. As flores e os espinhos, né? São adquiridos por nós mesmos, por nossas ações, por nossos pensamentos, por nossas palavras, né? Problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, é o que eu disse na minha fala anterior, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Olha, e que sua sorte é irrevogavelmente fixada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador, para que suportarem tantas misérias e merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam fazer nenhum bem nem o mal? E aí? E aí? Vou repetir. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, né? Os bebezinhos, os anjos, né? Como as pessoas falam, das permanências das mãos do Criador, para aqui suportarem tantas misérias e merecerem do futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam nem fazer nenhum bem nem o mal? Não pode, gente. Não tem como. Não tem como a gente viver uma vez só, né? Deus nos dá uma só oportunidade e pronto, e acabou. Quem fez certo, passe para cá. Quem fez errado, passe para cá. Quem fez errado vai sofrer. E isso aqui continua. Aí todo dia o Criador tinha que fazer um homem novo, um ser novo, um espírito novo. Sabe? Nós, gente, passamos pela evolução. Nós estamos evoluindo desde o início da formação da Terra. Sabe? Já passamos por outros planetas. Estamos aqui.
ainda sofrendo, mas melhor, né? A boa notícia é que nós melhoramos a cada dia. Aqueles que seguem ao Cristo melhora um pouco a cada dia, né? E a evolução de cada um vai depender do esforço que cada um faz para isso, porque as oportunidades estão aí. As oportunidades de fazer o bem estão aí, de abraçar o irmão que necessita, né? De sofrer com o sofrimento do outro. Tem um amigo meu que fala sempre assim: Júlio, no dia que o homem aprender a se alegrar com a alegria do outro, nós vamos sofrer menos. E é verdade. Né? No entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa. Olha, vai chegar onde eu quero. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Correto? Sim. Sim, Júlio, é correto. Sim, irmãos, irmãs que estão do outro lado. Sim, Deus é justo. E Ele dá de acordo aquilo que a gente faz. Se eu errei, eu vou ter que pagar. Volto a dizer, não saireis daqui enquanto não houver pago o último centavo. A última dívida. A dívida não prescreve. A dívida continua. Né? Agora cabe a nós, espíritos, dar um passo adiante e dizer assim: eu não quero mais sofrer. Como é que eu não quero? A partir do momento que eu não quero mais sofrer, eu vou começar a fazer as coisas corretas e acatar aquilo que Deus nos deu. Né? Eu não estou dizendo, gente, de cruzar os braços, né? E ficar ali. Eu sofro mesmo, então não vou fazer nada. Eu vou esperar até o dia que eu morrer nesse sofrimento. Não, a gente pode amenizar essa dor, sim, já aqui. Né? Eu li uma certa feita, um livro, eu não lembro, eu sou ruim nisso, viu? Mas na próxima que eu fizer, eu vou pegar aqui as fontes direitinho para mostrar a vocês. Toda a história que eu contar aqui, eu vou buscar a fonte e vou mostrar a vocês. Mas eu li num livro, muito tempo atrás, um homem que, numa encarnação passada, ele era médico, né? E ele, numa das encarnações dele, viu? Ele era médico e nessas encarnações ele fez muito aborto. Né? E aí, quando ele desencarnou, passou por uma das moradas da casa do pai, né? Nós não chamamos de umbral, outros chamam de mundos inferiores e tal. Aí uma das casas da morada, não deixa de não ser uma das casas da morada do nosso pai. Então, ele passou por esse sofrimento todo, passou por toda a dor, né? E lá, quando ele reencarnou, no plano espiritual, ele fez um contratozinho, aquele contratozinho que a gente faz aqui de aluguel, de compra e venda e tal. Ele fez lá, ele disse: não, eu quero reencarnar, mas eu perderei no auge da minha carreira. Veio como um médico, né? Ele ia se formar novamente como médico e ia trabalhar. No auge da carreira dele, com 30 e alguma coisa, 30 e poucos anos, eu não lembro, ele perderia o braço direito. Aí ele veio, tal. Só que ele fez o contrário do que ele fez na encarnação passada, numa das vidas passadas. Ele trabalhou com afinco e com amor com aquele braço, o corpo todo. Ele se doou para os pobres, fazendo cirurgias, curando e fazendo de tudo o correto que um homem de bem deve fazer. Quando a profissão, a inteligência que Deus nos deu, a gente usa para o bem. Ele usou para o bem. E aí, no dia dele perder o braço, né, ele perdeu só um dedo. Entenderam a coisa? Então, ele veio pedindo que iria perder o braço, mas ele mudou a trajetória da vida dele.
Ninguém vem com destino traçado, pelo amor de Deus. Senão nós não tínhamos o livre-arbítrio. Ah, meu destino é esse e eu não vou fazer, não vou me mover para nada. Não, tá errado. Tem que se mover para o bem, fazer as coisas corretas, né? Fazer as coisas corretas. Nós sofreremos menos e quiçá, conquistaremos coisas que nem nunca imaginávamos. Né? Então, assim, ele veio para perder o braço e perdeu só um dedo. Trabalhou por bem. Temos a oportunidade, gente, agora é a oportunidade da gente dar esse passo largo. Jesus não é mentiroso, o Evangelho de Jesus não é mentiroso. O Evangelho segundo o Espiritismo é coisa séria. Não são palavras ocas. Isso aqui é um livro rico. São palavras de ouro que estão aqui no Evangelho. Então vamos aproveitar o momento. Ora, a causa sempre precedendo o efeito. Se ela não é da vida atual, deve ser anterior a esta vida. Isto é, pertence a uma existência precedente. Um erro do passado. Que não prescreve. Que a gente tem que pagar. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, fizemos-lo numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então Deus é justo. Não é possível que Deus vai fazer um sofrer, o outro não, porque pelo bel prazer dele. Eu vou fazer Júlio sofrer aí porque eu quero que Júlio sofra, né? Só que eu vou fazer Pedro ou João aqui não sofrer porque eu quero. Não. Se Júlio sofre, é porque Júlio está merecendo sofrer, porque Júlio fez sofrer o outro no passado. Porque Júlio espezinhou. Porque Júlio maltratou. Porque Júlio foi tirano como chefe de família. Entendeu? Hoje, Júlio sofre a tirania de outros. Sofre humilhação de outros. Porque eu fiz o outro. Eu humilhei o outro no passado. É um exemplo que eu estou dando, gente. Eu poderia falar aqui de uma das minhas encarnações, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Que eu vim descobrir, depois que eu entrei na casa espírita, tinha um sofrimento, eu vou só dar uma pincelada para vocês, eu tinha muitos pesadelos antes da doutrina espírita. E aí eu entrei na doutrina espírita e tenho 19 anos. Fez 19 anos agora, que eu entrei na doutrina espírita. Agora em novembro. Que eu me conheci. Eu não sei se a palavra correta é essa, me perdoe, mas assim, eu me encontrei, pronto, onde eu me encontrei. Então, assim, nenhuma dessas minhas encarnações, eu maltratei algumas pessoas, né? E essas pessoas me perseguiam agora, vieram a me perseguir agora. Eu traí no passado essas pessoas, né? E eles me perseguiram até agora. Eu tinha um outro nome, né? Eu tinha um nome de... Meu Deus, como é? Agora eu esqueci. Perdoe. Natanael. Meu nome era Natanael. E assim, eu tinha um amigo fiel, e eu maltratei ele. Tu tá aí, e ele me perseguia, mas nós, graças a Deus, né, por intermédio dos espíritos da casa onde eu milito, né, aqui em Cruz das Almas, o Antônio de Pádua, numa mediúnica, esse irmão veio e nós fizemos as pazes, graças a Deus, por intermédio dos espíritos, né.
E assim, hoje eu me libertei disso. A gente tinha pesadelos horríveis. Então assim, eu maltratei no passado. Entendeu? E eles vieram me cobrar. E a gente tem que pagar. Quem deve tem que pagar. Né? Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. Nós nunca, é o que eu falei antes, as dívidas espirituais, as dívidas que nós adquirimos aqui com o outro, ela não prescreve. Se a gente não paga aqui, paga lá. Depois, no além-túmulo. E se não der para quitar tudo lá, volta novamente, né? Para quitar aqui na terra. Ou em qualquer outra morada da casa do Pai. A gente não sabe mais onde é que a gente vai. A gente perde que nós reencarnamos novamente num planeta de regeneração. Mas vai depender do merecimento de cada um. Né? Do que o sujeito fez aqui. Do esforço que se fez. Porque andar reto, gente, eu gosto muito de falar isso, né? Assim, andar reto ninguém vai conseguir ainda. Reto. Mas a gente ao menos se esforça para acertar. Para não errar mais. Para não fazer mais dívida. Para não amontoar mais dívida. Né? A gente vai quitando uma dívida e fazendo outra, quitando um e fazendo outra, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né? Aí o mentor, o anjo da guarda, fica triste. Ele diz, poxa, eu tô te dando uma força, Júlio, e você nada, você não ajuda, sabe? Eu sou difícil, viu? Tô falando de mim porque eu sou difícil, quem me conhece sabe que eu sou difícil. Mas eu faço um esforço tremendo. Quem sabe, quem me conhece sabe do sofrimento que eu passo por alguns sofrimentos, porque ainda eu tenho essa coisa do espírito ainda muito forte em mim, né? De alguma encarnação no passado, mas eu vou me livrar, em nome de Jesus. Mas vamos lá, deixa eu falar agora do Evangelho. A prosperidade do mal, portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso. Todos nós chegaremos, né, um dia a ser felizes. Uns mais cedo, outros mais tarde. Né, mas todos chegaremos. Eu prefiro adiantar o meu lado. Né, com todo defeito que eu tenho, mas eu prefiro adiantar o meu lado. Eu não quero ficar retardatário. Retardatário não é bom. Repetir de ano não é bom. Eu já repeti uma vez, né? Muitos anos atrás, na escola. Não é bom. A gente vê nossos colegas passando de fase, passando para outra sala, e a gente ainda vai fazer amigos novos, né? Professor novo, diferente. E a vergonha, né? De dizer assim, poxa, não consegui, não me esforcei um pouco mais para poder estar passando. Assim é a nossa vida espiritual. O esforço que a gente faz, né, para domar nossas más tendências é que vale. É o que vale. Não é a conta no banco, não é a graduação, não é a pós-graduação, não é o doutorado, não é o pós-doutor, nada disso. Isso é bom. Mas nada disso garante a entrada num plano espiritual bacana. O que garante são as ações. O bônus hora, né? Como dizia André Luiz lá no nosso lar. O bônus hora é o bem que a gente faz. As lágrimas que a gente enxuga. Né? As dores que a gente compartilha com o outro. Isso tem validade para a entrada no plano espiritual. Né? Para não sofrer muito. Portanto, eu repito, né? A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã. Não foge. Observe que constantemente, né, o Evangelho está dizendo, não fica sem pagar.
Enquanto sofre, está espiando seu passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Quando um motivo de aflição nos pega, vamos usar essa frase aqui: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Me ajuda, Jesus, porque sou fraco. Me ajuda, meu irmão, meu mentor. Santo Antônio, São Francisco, quem você gosta, sabe? Me ajude a passar por essa dificuldade. Porque sozinho eu não vou conseguir. Pronto, gente. Buscai as coisas do céu, e as outras lhe serão acrescidas. Quando a gente busca a luz divina, a dificuldade diminui. Aquilo que a gente achava que era um tufão, é um ventinho, uma brisa, se torna uma brisa. Com Jesus, tudo fica mais fácil. Com Jesus, tudo fica mais fácil. Vamos repetir isso. Quem vai estar me ouvindo, né? Vai estar vendo esse bate-papo, vai dizer, eu gostaria que vocês pegassem essa frase, né? Me ajude, Jesus, porque sozinho eu não consigo. Me ajude, Jesus, porque sozinho eu não consigo. Me ajude, Jesus, porque sozinho eu não consigo. Os sofrimentos devido às causas anteriores muitas vezes são como os de faltas atuais. A consequência natural da falta cometida, isto é, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Eu falei isso no início também. Aqui vem alguns exemplos. Prestem atenção. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. E se foi avarento, egoísta, ou se fez o mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, eu tô falando em um tom mais alto, porque isso é corriqueiro. Isso hoje é corriqueiro, infelizmente. Se foi mau filho, poderá sofrer seus filhos. Poderá sofrer com seus filhos. Eu vou falar um pouco disso aqui rapidinho. Honrai pai e mãe. Honrai pai e mãe. Está no Evangelho. Para que não sofra no futuro. Não vou me alongar nisso aqui. Mas se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, e isso é certo. Todo mau filho sofre com seus filhos. Todo mau filho é mau marido. Toda má filha é má esposa. Todo mau filho é mau amigo. Não adianta. Honrai pai e mãe. Eu amo essa passagem do Evangelho. Perdi um dos meus diamantes, que era meu pai, mas tem o meu outro diamante aqui. Eu faço qualquer coisa por ela. Faço qualquer coisa para ver minha mãe feliz. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, enquanto o mundo expiatório. As anomalias expostas na Terra pela distribuição de felicidade e infelicidade entre bons e maus. Essa anomalia aparente não existe senão
quando se toma por ponto de vista apenas a vida presente, né? Se a gente fosse pegar, né, alguém que nasce com um problema seríssimo físico, ou que no decorrer da vida, no maior auge da vida, sofre um acidente e fica vegetando numa cama, né? Fica vegetando numa cama. Se a gente fosse pegar que a gente viveu só uma vez, não tinha sentido nenhum nisso. Tinha sentido nenhum. Tinha sentido nenhum. Para Deus fazer todo dia um homem diferente. Um homem novo, um homem novo, um homem novo. Não tinha sentido, não faz sentido isso. Né? Essa anomalia para vista no presente máximo. Bom, por ponto de vista apenas a vida presente, mas elevando-se o pensamento até abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. Caiu uma poeirinha aqui no meu olho. É o que a gente vem falando aqui nesse bate-papo, né? Que a justiça de Deus nunca falha. Ela não falha. Outra coisa, a gente tem uma mania assim de falar de alguns ditados. Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Deus chega na hora certa. Nós é que queremos antecipar as coisas. Queremos ao nosso bel prazer, a nossa forma de enxergar, né? Sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos. Então, se você fez a maldade, alguém vai te cobrar do outro lado, né? Alguém vai te cobrar do outro lado. Nossa consciência, gente, eu costumo dizer que a nossa consciência é o nosso inquisidor. A gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente faz o bem, a gente sabe tudo. Eu conheci um senhor, há muitos anos atrás, e ele dizia que ele era bem antigo. Aí ele dizia assim: Júlio, só existe 2 caminhos, o bom e o ruim. Sai o ruim quem quer. E acabou. Eu achava aquilo interessante. E é verdade. Nós sabemos de tudo, né? Qual é o certo e qual é o errado, né? Faz errado porque a gente quer fazer errado, né? Muitas vezes influenciado, né, por alguma coisa, em um momento que a gente abre portas, né? Mas a gente não deve delegar tudo aos espíritos, não. Nós somos responsáveis por nossas ações, né? Assim, eu ouço muito, né, e me perguntam muito: Júlio, meu obsessor, o cara tem um obsessor a tiracolo, né, no bolso, ele anda com aquele obsessor ali, né? Ele nunca fala assim: mas eu errei, eu fiz isso e a partir daquele momento minha vida desandou. Não, é mais fácil culpar o obsessor, é mais fácil culpar o espírito, né, que lhe influenciou. Se eu disser que não tem influência, eu estou mentindo. Tem sim. Mas ele só me influencia quando eu permito. O espírito só influencia na minha vida quando eu permito, né? Então, assim, da porta da minha casa, a não ser entra quem eu quero. Bateu, né? Ele vai entrar quem eu quero, a não ser que seja um bandido. Aí é outra história, né? Mas assim, é mais ou menos parecido com isso. Então nós delega muito ao espírito e esquece que nós somos responsáveis por nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, né? Essas 3 palavras é que direcionam o que a gente quer ser. Se eu quero sofrer mais, se eu quero sofrer menos, né? Tá chegando aqui o final do nosso bate-papo, né? E
ainda tem uma boa parte aqui. Eu vou ler só mais um trechinho aqui, né, para a gente finalizar. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, no qual só é mantido por suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar-se que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não aconteceria, e que depende dele não retornar a este mundo, trabalhando para seu aprimoramento. Pronto. Foi o que eu disse no anterior. Depende de cada um de nós, né? A gente tem a consciência do que é o certo e do que é o errado. Mas a gente quer evoluir, a gente quer ficar mais tranquilo, né? Passar por essa tormenta, como diz os mais jovens hoje, né? Passar essa tormenta de boa. Eu quero passar essa tormenta de boa. Mas para que isso aconteça, eu preciso me esforçar. Eu preciso sacudir, levantar da cama, levantar da cadeira, né? E ir à luta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Eu agradeço aqui mais uma vez, né, a Celso, que me convidou, da GEIC, né? Desculpem se eu falei errado. Agradecer a Luciano da Gata, né, pelo convite também. E eu estou muito feliz, né, desse bate-papo que a gente teve. E tomara que eu tenha conseguido levar alguma coisa da palavra de Jesus para os corações de algumas pessoas nesse momento, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, né? Que Deus nos faça feliz, né? E não vamos nos esquecer de felizes, né, aqueles que choram, porque serão consolados. Muita paz a todos e até a próxima. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai, contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai, contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho.
vibra e contagia, vibra e contagia. Da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia. Da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons amigos,